pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos resolver as atividades de matemática do PET 3 do primeiro ano do ensino médio. Atividades da semana de número 1 que se encontram aí a partir da página 28 do nosso PET. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal e ativar o sininho, porque ativando o sininho, sempre que eu lançar uma nova aula, você vai receber a notícia em primeira mão. É claro, curta também o nosso vídeo, hein? No mais, vamos à nossa aula de hoje. Vem comigo. Nessa semana, nós vamos estudar as inequações do segundo grau. Beleza? E a atividade número 1 diz o seguinte, olha. Resolva essa inequação. Pessoal, primeira coisa, qual que é a diferença de uma equação para uma inequação? Visualmente falando, a gente percebe a diferença nesse símbolo, olha. Uma equação, por exemplo, olha. X é igual a 7. É uma equação, tem uma igualdade. Agora se eu falo assim, ó, x é maior do que 7. Observa que é uma inequação, porque tem uma desigualdade. Então, visualmente falando, a gente percebe a diferença pelo símbolo de igualdade e desigualdade. Agora, observa que em uma equação, a solução é um único valor. Eu estou falando que o x é 7. Ou seja, eu tenho um único valor. Já na inequação, olha, o x é maior do que 7. Quantos valores são maiores que 7? Infinitos valores. Então, a solução de uma inequação, ela tem um intervalo maior, né? O conjunto solução é muito maior do que o conjunto solução de uma equação, tá bom? Então, visualmente, a gente percebe pelos dois sinais. Bom, como é que a gente faz, então, para resolver uma inequação do segundo grau? Observa que aqui é segundo grau, olha. Como é que eu faço? A primeira coisa que nós vamos fazer é resolver como se fosse uma equação, tá bom? Então a primeira coisa é pegar aquela inequação e resolvê-la como se fosse uma equação. Já que eu vou resolver como se fosse equação, eu vou fazer isso aqui, olha. X ao quadrado menos 5x mais 4 igual a 0. Fiz ela virar uma equação. E aí eu vou fazer o quê? Vou resolver o delta, né? Lembra a fórmula do delta? Delta, ó. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E aí nós precisamos, quem que é o a, quem que é o b, quem que é o c? Vou fazer separado, hein? Ó, o a é o que acompanha x ao quadrado, né? O a é 1. O b é o que acompanha x, nesse caso é menos 5. E o c é o termo independente, que nesse caso é 4. Agora é só jogar aqui na fórmula do delta, hein? Então, delta é igual b ao quadrado. Observa que o b é negativo, hein? Negativo tem que ficar dentro do parênteses, hein? Então, ó, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o delta é igual. Menos 5 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 1 vezes 4 dá menos 16. Então, o delta é 9. Pronto, encontrei o valor do delta. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o Bhaskara, né? Usar a fórmula de Bhaskara. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Vocês lembram? Vamos colocar ela aqui, ó. X é igual, ó, menos b mais ou menos raiz do delta, ó, 2 vezes o a. Essa é a fórmula do Bhaskara. Então nós vamos fazer essa fórmula agora, beleza? Então, ó, fazendo aqui, x é igual, menos b, ó, menos com menos, ó, ficaria assim, ó, bem detalhado, ó, menos com menos, mais ou menos, raiz do delta, quem que é o delta? É 9, então, raiz do 9, 2 vezes o a. Quem que é o a? Ó, o a é 1, então 2 vezes 1. Então, estou só fazendo a fórmula do Bhaskara, hein? Então, ó, x é igual, menos com menos é mais 5, mais ou menos, raiz quadrada do 9 é 3, 2 vezes 1, 2. Agora é só separar, um com mais e um com menos, né? Tudo isso você já sabe, que é uma equação de segundo grau, né? Nós estamos fazendo delta. Quase que eu falei equação de primeiro grau, né? Então, ó, o que eu vou fazer? Vou separar um com mais, ó. X' é igual 5 mais 3 sobre 2. 5 mais 3 é 8,
sobre 2 vai dar 4. E o x duas linhas, ó, vou pegar o menos agora. Então é 5 menos 3 sobre 2. 5 menos 3 é 2, que divide por 2 dá 1. Observa que eu encontrei duas raízes, né? E era para encontrar duas mesmo, porque o delta deu maior do que zero. O que nós vamos fazer agora? Qual que é a diferença, pessoal? A diferença é que quando é uma inequação, que é o nosso caso, eu preciso fazer um estudo de sinal para ver onde está a solução. A solução não vai ser esse 4 e esse 1 apenas, porque o 1 e o 4 é solução da equação. Ele vai me ajudar para dar a solução da inequação. Então eu preciso fazer o estudo de sinal. Então o próximo passo aqui, olha, é analisar o sinal da função de segundo grau. Lembra? É uma função de segundo grau. Então o gráfico dela é uma parábola. Vamos lembrar aqui, ó. A função do segundo grau, ó. Vou escrever até desse jeito, ó. F de x é ax ao quadrado mais bx mais c. Deixa eu melhorar esse a aqui. Se esse a for maior do que zero, a parábola é assim, né? Lembra? E se esse a, ó, for menor do que zero, a parábola fica desse jeito. Observa que o nosso a é maior do que zero. Então, o nosso a é esse daqui, ó. Vai ficar desse jeito, ó. Então, vou fazer aqui, ó. Ó, imagina que é o eixo x e aqui é a nossa parábola, ó. Ela corta o eixo x no ponto 1 e no 4, ó. Então, aqui, ó, é o 1 e aqui é o 4. Observa que eu estou deixando uma bolinha aberta. Por que eu estou deixando a bolinha aberta, professor? Porque agora eu vou olhar esse sinal. O sinal é de maior. Toda vez que for maior ou menor, a bolinha vai ficar aberta. Beleza? Então, o 1 e o 4 são os dois valores que nós encontramos. Quando a parábola está desse jeito, pessoal, entre as duas raízes, o sinal aqui é negativo. Por que o sinal é negativo? Observa que está abaixo, ó, a parábola, ó, essa parte da parábola está abaixo do eixo x. E tudo que está abaixo do eixo x, a função é negativa. Agora, ó, daqui para cima, ó, está acima do eixo x. Então esse lado aqui é positivo, esse lado aqui também é positivo. O que esse quer dizer, esse positivo? Quer dizer que a função é maior do que zero. Agora, como é que eu vou fazer para dar a solução? A solução eu vou olhar aqui, ó. Eu estou falando que a minha função, ó, é menor do que zero. Onde ela é menor que zero? Ela é menor que zero onde está o sinal de negativo. Então ela vai ser menor que zero aqui, ó. Ó, nesse intervalo que eu estou colorindo. É muito importante, pessoal, para toda inequação, a gente tomar cuidado com esse estudo de sinal. Porque se você errar esse sinal, você vai errar a sua solução. Então, ó, tá vendo? Ó, menor do que zero. Se é menor que zero, eu vou marcar onde está o negativo. Então, a solução da minha inequação vai do 1 até o 4. Olha como é que eu vou escrever, ó. 1 menor que x menor que 4. Porque eu não colori aqui dentro, então quer dizer que o x está aqui dentro. Vai do 1 ao 4. Então eu vou escrever a solução assim, ó. Solução x pertence aos reais, tal que 1 é menor do que x, que é menor do que 4. Professor, toda vez que for inequação do segundo grau, tem que fazer o estudo de sinal? Tem. Para você não errar a sua solução. Tá bom? Vamos fazer a questão de número 2. Vem comigo. Na questão número 2, ó, resolva essa inequação. Observa, pessoal, que é a mesma estrutura da questão de número 1. O que vai mudar aqui é o sinal. Na questão número 1, nós tínhamos o sinal de menor. Agora nós temos o maior. Agora, a estrutura aqui é a mesma, ou seja, nós vamos encontrar as mesmas raízes, 1 e 4. Beleza? Então vamos fazer passo a passo. Qual que é a primeira coisa que nós vamos fazer? Pegar aquela inequação e fazer dela uma equação, ou seja, trocar o sinal de desigualdade pela igualdade, para a gente encontrar as raízes da equação. Beleza? Então, ó, vou pegar isso aqui, ó, x ao quadrado menos 5x mais 4 igual a zero. Se você falar assim, professor,
eu já posso fazer direto o delta sem fazer essa igualdade? Pode, tem problema nenhum não. Você já ganha até tempo. O que eu estou te mostrando é o passo a passo para você pegar na sequência e ficar craque nesse negócio, hein? Tá bom? Então, ó, primeira coisa, ó, quanto que vale o A? O A é 1. O B, menos 5. O C é 4. A fórmula do delta, ó, delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, fazendo aqui, ó, o B, menos 5. Observe que tem a mesma estrutura da número 1, hein? Então, ó, o B, menos 5. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta, menos 5 ao quadrado, vai ficar 25, menos 16. O delta aqui é 9. Vamos fazer o Bhaskara. A fórmula do Bhaskara, qual que é? Ó? Menos B mais ou menos raiz do delta 2 vezes o A. E é isso que nós vamos fazer agora, hein? Então, x é igual menos o B, ó, bem detalhado, ó, menos o B, como ele é negativo, dentro do parênteses. E você já pode fazer direto, né? Menos com menos você já coloca mais, se você quiser, tá bom? Mais ou menos raiz do 9 sobre 2 vezes o A, que é 1. Então vai ficar aqui, ó, x é igual 5 mais ou menos 3 sobre 2. Agora separa um com mais e o outro com menos, beleza? Então vou separar aqui, ó, x', 5 mais 3, ó, 1 com sinal positivo, ó, 5 mais 3 sobre 2. Isso vai ficar 8 sobre 2, que é 4. Beleza, pessoal? Agora, 1 com menos, ó. Então vai ficar 5 menos 3 sobre 2, ou seja, 2 sobre 2, que é 1. Observa que nós encontramos as mesmas raízes, né? Qual que é o próximo passo? Como é uma inequação, eu preciso fazer o estudo do sinal dela. Verificar onde é maior, onde é menor, para eu poder dar a minha solução, ó. Lembra? É uma parábola. O nosso A aqui, ó, o nosso A é maior do que 0, né, ó? Porque o A é 1. Então a nossa parábola vai ficar desse jeito, ó, com cavidade voltada para cima. Então o que nós vamos fazer, ó? Eixo X, ó. Eixo X. A parábola vai cortar o eixo X em 2 pontos, que é o 1 e o 4, ó. Vai cortar o eixo X em 2 pontos. Bolinha aberta aqui, ó, no 1. Bolinha aberta aqui também no 4. Beleza, pessoal? 1 e 4. Agora, vamos colocar o sinal de mais e de menos. Onde o sinal é negativo? Tudo abaixo do eixo X, ó. Aqui é o eixo X. Então, abaixo do eixo, a função é negativa. Pronto. Acima do eixo, ó, positivo, positivo. Agora, onde está a nossa resposta? A nossa resposta, ó, eu tenho que olhar isso aqui, ó. Eu quero o quê? Eu quero maior do que 0. Maior do que 0 é onde eu coloquei o sinal de positivo. Ou seja, deixa eu pegar o pincel azul aqui, ó. Tem o sinal de positivo aqui. Então, ó, esse lado aqui é maior do que 0 e segue infinito, né, pessoal? A mesma coisa aqui, ó. Esse lado aqui também é maior do que 0. O que isso quer dizer? Qualquer número que eu pegar aqui, se eu colocar lá na minha inequação, o resultado vai dar maior do que 0. Tá bom? Professor, mas aqui, olha, o x é negativo. O x vai para o negativo. Sim, o x vai, mas a função vai para o positivo. Por exemplo, pega o primeiro número aqui, menor do que 1. É o 0, né? Vamos pegar aqui o número inteiro, ó. O 0 está aqui. Se você colocar 0 lá no lugar do x, o resultado vai dar maior do que 0, ó. 0, 0, o que sobrou? 4. 4 é maior do que 0. Se você pegar o próximo, que é menos 1, e colocar aqui, ó, estou pegando números inteiros, né? E colocar aqui, o resultado vai dar maior que 0. Por quê? Porque a função, que é aqui, ó, representada pelo gráfico, ó, a função é maior do que 0, tá bom? Então, esse pedacinho e esse. Então, pessoal, olha, se você colocar o x aqui, ó, o x é o quê? É menor do que 1. Se você coloca o x aqui, ó,
O x é o quê? É maior do que 4. Observa que o sinal sempre repete aqui. Professor, mas o sinal está contrário desse. Não. Presta muita atenção. Eu não vou pegar esse sinal e colocar ele aqui não, tá? Esse sinal é só para eu saber se eu vou marcar no positivo ou se eu vou marcar no negativo. Depois que eu marquei, nesse caso, ó, maior do que 0, eu marquei no positivo. Depois que eu colori onde está a minha solução, eu não preciso olhar aquele sinal lá mais não. Eu vou colocar aqui, ó, o x, tudo que está do lado de cá é menor do que 1 e tudo que está do lado de cá é maior do que 4. Então a solução, ó, vai ficar assim, ó, x pertence aos reais, tal que o x é menor do que 1, que é esse lado, pula esse pedaço, ó, ou o 4 é menor do que x. Professor, eu posso trocar isso aqui? Pode, ó, eu posso escrever desse jeito aqui também, ó. X pertence aos reais, tal que x é menor do que 1, ou vou inverter aqui, ó, x é maior do que 4. Pronto, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Vamos fazer a próxima questão. Vem comigo. Questão número 3. Resolva a inequação. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar ela como se fosse uma equação e encontrar as raízes. Beleza, pessoal? Então eu vou pegar aqui e vou igualar a zero, ó. X ao quadrado menos 6x mais 9 igual a zero. Vamos pegar os valores do A, do B e do C. Então, ó, o A é 1, o B menos 6 e o C é 9. Agora nós vamos usar a fórmula do delta, hein? Então, ó, delta é B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Então, o delta, o B é menos 6, ó, negativo, parênteses, hein? Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, e o C, que é 9, ó. Então, ó, delta é igual menos 6 ao quadrado vai dar mais 36. Menos 4 vezes 1 vezes 9 dá menos 36. O delta aqui, pessoal, deu zero. Vamos lembrar o seguinte, ó. Quando o delta dá zero, quer dizer que a nossa equação tem apenas uma raiz real. Ou duas iguais, né? Então, ó, delta é igual a zero. Quando delta é igual a zero, a fórmula do Bhaskara, dá uma olhadinha, ó. Qual que é a fórmula do Bhaskara? A fórmula do Bhaskara é desse jeito, ó. É menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes o a, não é? Porém, observa o seguinte. Esse cara aqui, ó, é zero. Se esse cara é zero, como é que fica o nosso Bhaskara? Vai ficar só assim, ó. Menos b sobre 2a. Por quê? Porque o delta é zero. Então, fazer mais zero ou menos zero não faz diferença nenhuma. Então, o nosso Bhaskara vai ficar só desse jeito, ou seja, uma raiz real. Tá bom? Então, ó, x é igual menos, ó, vou colocar assim, ó, b sobre 2 vezes o a, porque o delta é zero, né? Então, substituindo as informações que nós temos, olha, menos, ó, o b é 6, hein? Então, para não errar sinal, nós podemos até fazer assim, ó, menos 6, 2 vezes o a, que é 1. Então, vai ficar, x é menos com menos, é mais 6 dividido por 2. X é igual a 3. O que é esse x3, pessoal? Esse x igual a 3 é a raiz dessa equação, ou seja, tem uma raiz real, que é o 3. Beleza? Porém, nós temos uma inequação. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o estudo do sinal, para eu poder dar a solução da inequação. Então, nós vamos fazer agora, ó, o eixo x, ó. Eixo x. A nossa parábola é com cavidade para cima ou para baixo? É só olhar o a, ó. O a é maior do que zero, ó. O a é maior do que zero, ó. O nosso a continua sendo maior do que zero. Então, a nossa parábola vai ser assim. Só que agora você tem que tomar um cuidado. A nossa parábola não vai cortar o eixo x em 2 pontos. Por quê? Porque nós não temos duas raízes. A equação só deu uma raiz. Quer dizer que a parábola vai encostar no eixo x e vai voltar, ó. Vai fazer isso aqui, ó. A parábola, ó, ela encosta no eixo x e volta.
Esse ponto que ela está encostando, ó, vou fazer aqui, bolinha aberta, ó. Bolinha aberta é o 3, ó. Na questão número 1 e na questão número 2, ficou assim, né, ó. Porque tinha duas raízes, o 1 e o 4, né, daquelas questões. Agora não, só tem uma raiz. Então encosta, é o que nós falamos, tangencia o eixo X e volta para cima. Vamos colocar o sinal. Observa que esse lado aqui, ó, essa parte aqui da parábola está acima do eixo X, então esse lado é positivo. Essa parte aqui também, ó, está acima do eixo X, é positivo. Tem parte abaixo do eixo X? Não tem, né? Porque ela encosta no eixo X e sobe, ou seja, não tem parte negativa, tá bom? Tem a parte positiva e tem esse pedaço aqui, olha, que não é positivo e nem é negativo. A raiz, pessoal, por isso que chama raiz, é chamado também de zero da função. Quer dizer que no 3 vai dar zero. Não vai dar nem maior do que zero e nem menor que zero. Vai dar zero. Agora, ó, eu quero aonde? Eu quero onde é maior do que zero. Onde é maior do que zero? Onde tem um sinal de mais, ó. Desse lado aqui, ó. E desse lado aqui, ó. Observa que os dois lados é maior do que zero. Nesse momento, o único lugar que não pode ser a resposta é o 3. Antes do 3 e depois do 3. Quer dizer que a minha solução, olha, é qualquer número real diferente do 3. Eu vou colocar desse jeito, olha. X pertence aos reais, tal que? Tal que? O X ele tem que ser diferente do 3. Essa é a minha solução. É qualquer número real diferente do 3. Professor, tem outras maneiras de representar essa solução? Tem. Eu posso representar assim, ó. É qualquer número real menos esse 3, que é o elemento 3, ó. Tá bom? Então eu tenho várias maneiras. O que eu quero te mostrar é que depois do 3 e antes do 3 é solução. O único lugar que não é solução da inequação é exatamente no 3. Por isso que a gente fala, é qualquer número real, desde que seja diferente do 3. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida, coloca nos comentários que eu vou te ajudando, hein? Curta o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal. No mais, um grande abraço, Deus te abençoe, ó. Tchau!